Prepare-se para mergulhar em um mundo invisível, repleto de poder e mistério. Você sabia que os anjos estão ao nosso redor, prontos para nos ministrar? Os anjos são poderosos espíritos ministradores. No entanto, certas coisas podem atrapalhar seu ministério em nossas vidas. Bem-vindo ao nosso canal. Peço que se inscreva em nosso canal e fale de qual cidade você está vendo este vídeo. Neste vídeo, abordamos o que impede a liberação dos seus anjos. Número 1. Cegueira espiritual. Quando se trata das questões de Deus, é preciso acreditar antes de poder experimentar. Tudo o que está escrito na palavra precisa ser visto antes de ser possuído. Os anjos, também chamados de exércitos celestiais, estão ao nosso redor. O servo de Elias também era inicialmente ignorante desse fato, assim como Jó nunca percebeu isso. Não deixe o diabo confundi-lo sobre a presença dos anjos. Assim como o mundo demoníaco é invisível, o mundo angelical também é invisível. Vamos dar uma olhada na história de Elias. Houve um momento em que uma multidão foi enviada para capturá-lo, pois ele parecia imbatível. Então, ele enviou seus cavalos, carros e um grande exército. Eles chegaram à cidade durante a noite e cercaram-na. E quando o servo do homem de Deus se levantou cedo e saiu, ele viu que a cidade estava cercada tanto por cavalos quanto por carros. Seu servo disse a ele: "Ai, meu mestre, o que faremos?" E ele respondeu: "Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles." E Elias orou e disse: "Senhor, rogo-te que lhe abras os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do jovem homem. E ele viu que a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Elias. Segundo Reis 6, versículo 14 e 17. O que você não pode ver, não pode utilizar. O que você não pode ver, não pode usar. Você pode ver a montanha em que está cheio de cavalos e carros de fogo? O ministério angelical foi um dos ministérios mais poderosos do Novo Testamento, que tornou os santos invencíveis. Os anjos não eram apenas ideologias para eles, mas personalidades reais e uma experiência inesperada. Quando Pedro bateu à porta de Maria, depois de ser libertado da prisão, aqueles que estavam na casa presumiram que devia ser o anjo dele à porta e não Pedro em pessoa. Além disso, pode-se ver que não há registros bíblicos que mostrem que Pedro tenha expressado choque ou admiração com a aparição de um anjo na prisão. Os anjos eram seres muito reais para eles. Para ter uma intervenção angelical como eles tiveram, você terá que começar a operar no reino invencível. Elias orou para que os olhos de seu servo fossem abertos, e eles foram abertos. Faça a mesma oração, para que você possa ver o verdadeiro poder de Deus em sua vida. Número 2. Medo. Um segundo impedimento para o ministério angelical é o medo. E esse medo é resultado direto da cegueira espiritual. O servo de Elias exclamou: "Ai!" Mas seu mestre, reconhecendo a causa do medo, curou sua cegueira. O medo atormenta e expõe o homem às operações malignas de Satanás. Segundo Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus também nos disse: "Não chamem de conspiração tudo o que esse povo chama de conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Consagre o Senhor dos Exércitos, Ele mesmo, e seja Ele o objeto do seu temor e do seu pavor." Isaías 8, versículo 12 e 13. Ao temer aquilo que os homens temem, pensar como eles pensam e falar como eles falam, andar como eles andam, o inimigo usa isso em seu benefício e rouba as extraordinárias intervenções angelicais dos outros. Existem cerca de 365 instâncias na Bíblia em que Deus diz: "Não temas" ou "não tenha medo", enquanto a palavra anjos também aparece cerca de 300 vezes. Se você pode se apegar à palavra de Deus e obedecer ao seu comando de não temer, você verá seus anjos em ação. Faça de Deus o seu refúgio contra cada dardo opositor do diabo. Faça de Deus apenas o seu temor e o seu pavor, e Ele construirá uma defesa ao seu redor, assim como está escrito no Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra.
Até que vençamos o medo, não temos acesso ao ministério angelical, mas Deus, em sua misericórdia, providenciou a destruição do jugo e do cativeiro do medo. Como lidar com o medo? Conhecimento. Daniel nos diz que o povo que conhece ao seu Deus será forte e fará proezas. Daniel 11, versículo 30 e 2. O conhecimento de Deus estabelece força em seu interior. Quando você percebe o valor de Deus, entende o que Ele pode fazer e pode deixar o medo de lado. A consciência da presença de Deus em sua vida afasta o medo e a percepção da presença sempre presente de Deus estabelece uma excelente confiança em você, que sobrepuja todo medo. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Jesus também nos assegura: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. À medida que você supera os dois impedimentos da cegueira espiritual e do medo, você se torna consciente de que as forças com você são mais fortes do que qualquer oposição, e então você estará em paz. Quando você está em paz, Deus está agindo. Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmo 46, versículo 10. Então, seus anjos são ativados e estão prontos para receber várias orientações de você, à medida que você usa as chaves certas para liberá-los. Tenha fé em Deus, para que, quando você for ungido, haja uma impregnação do espírito de ousadia que o faça desprezar as coisas que antes temia. Você deve perceber que a unção ensina todas as coisas. Portanto, à medida que o jugo do medo é quebrado, mais conhecimento sobre Deus e seus caminhos é também transmitido, e mais revelação significa mais força, e mais força significa menos medo. A segunda maneira de se livrar do medo é pela unção. A Bíblia nos diz que o jugo será destruído por causa da unção. Você pode ungir a si mesmo contra o espírito do medo, especialmente quando estiver em batalha. Depois que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, eles falaram a palavra de Deus com tamanha ousadia que todos ao redor notaram. Por fim, observe que você nasceu de novo. É necessário lembrarmos que as ministrações angelicais são restritas apenas aos santos, às pessoas que foram salvas e santificadas pelo sangue do Cordeiro e têm seus nomes escritos no livro da vida. Em outras palavras, você precisa nascer de novo antes de poder desfrutar do ministério dos anjos ou fazê-los trabalhar em seu favor, ou atendendo ao seu pedido. Deus disse: eu sou o Senhor, eu não mudo. Portanto, o que Ele fez no passado, Ele ainda está fazendo no presente. Ele não pode mudar. A Bíblia não existe meramente para informação, mas para nossa instrução e para diretrizes sobre o que fazer ou não fazer em situações e circunstâncias semelhantes. As coisas que foram escritas anteriormente foram escritas para o nosso aprendizado. Portanto, precisamos examinar profundamente a palavra para encontrar as chaves mestras e as principais formas que os primeiros santos usaram para a liberação efetiva de seus anjos. No entanto, antes de considerar o que fazer, vamos primeiro observar o que não fazer, ou seja, os fatores que podem obstruir ou atrasar as ministrações angelicais, mesmo na vida dos herdeiros da salvação. Oramos para que você tenha sido abençoado por este vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e também assistir aos nossos outros vídeos aqui. O Anjo Oculto nas Páginas Sagradas da Bíblia.